Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A paz de Cristo. Meu nome é Adriano, eu sou servo do grupo de oração Alegrai no Senhor. Esse é o primeiro vídeo do Diário Quaresmal que a gente vai meditar a Quaresma em todos os seus aspectos. A Quaresma é um tempo litúrgico forte para a preparação da Páscoa do Senhor. E ela já é celebrada desde o segundo e terceiro séculos. Hoje, primeiro dia da Quaresma, quarta-feira de cinzas, que é um dia de penitência, jejum e abstinência de carne. As cinzas são um sinal para que nós possamos reconhecer o nosso pecado e que precisamos de conversão. Também para a gente se dar conta da nossa finitude, ou seja, que nós viemos de Deus, que nós vamos para Deus e que a nossa alma é eterna, mas o nosso corpo perece. A nossa vida nessa terra, ela tem um início, meio e fim. Ela lembra que nós precisamos de uma conversão constante, contínua. Por quê? Para que a gente possa viver a eternidade em Deus. Muitas pessoas às vezes não param para pensar que essa vida é passageira e vai pecando e não vai procurando a reconciliação com Deus e pode ser tarde demais. Essa pode ser a nossa última Quaresma, então precisamos pensar bem nisso. Hoje também é um dia que se inicia um combate espiritual. É muito importante que a gente tenha em mente que todos esses exercícios quaresmais, todas essas coisas que a gente faz na Quaresma são um combate espiritual e que o inimigo de Deus, o demônio, o encardido, não quer que a gente tenha êxito nisso. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ter fidelidade hoje. Ter fidelidade, né? Desde o início, nessa quarta-feira de cinzas, né? No propósito de estar vivendo bem essa Quaresma. Uma das ferramentas desse combate espiritual é o jejum, que hoje, especificamente hoje, deve ser realizado. Tanto hoje quanto na sexta-feira da Paixão, o jejum e a abstinência de carne deve ser realizado. A recomendação quanto ao jejum é que você faça uma refeição completa durante o dia de hoje, por exemplo, o almoço, e faça duas incompletas, o café da manhã e à tarde ou à noite. Não, a recomendação é que você, essas duas refeições, o café da manhã e o almoço, elas duas juntas não deem uma. Então, é uma refeição completa, o almoço. Você vai almoçar normalmente, sem exageros, sempre com moderação, né? O almoço você faz com moderação, faz normal. E as demais refeições, o café da manhã e à noite ou à tarde, sejam reduzidas. Essa redução seja de tal maneira que as duas juntas não deem uma. Então, é um estado mesmo de jejum. E no intervalo entre essas refeições não deve ser beliscado nada, não deve ser comido nada. É recomendável só a ingestão de líquidos se você precisar. Tá? Quanto à abstinência de carne, não se deve comer carne de animais com sangue quente, aves, mamíferos, né? Quanto ao peixe e ovos, é liberado. E para concluir essa reflexão de hoje, eu queria levar para vocês, grifar algumas passagens das leituras da missa de cinza de hoje que eu participei e observei assim muito forte, né? Lá na primeira leitura, por exemplo, lá no versículo 13, tem uma frase forte que fala: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Naquela época era comum as pessoas que estavam fazendo penitência, elas rasgarem as vestes em sinal. Apesar de ser um sinal de penitência, Deus, mais do que sinais exteriores, Ele quer sinais interiores. Se as nossas ações exteriores não refletirem aquilo que a gente está vivendo no interior, de nada vale. Então, rasgai o coração e não as vestes quer dizer,
mais do que coisas exteriores que a gente está fazendo para as outras pessoas verem, Deus precisa que a gente faça coisas interiores que só Deus vê, como a gente vai ver lá no Evangelho. O Salmo fala: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. É uma outra frase forte, representa muito bem a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, o sinal das cinzas, por exemplo, representa nosso reconhecimento do nosso pecado. Então o Salmo fala muito bem: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. No dia de hoje, reconheça o seu pecado e procure a reconciliação através de uma boa confissão. Na segunda leitura, lá no finalzinho, ela se conclui dizendo: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Nesse dia, no início da quaresma, esse período da quaresma todo é um momento favorável para que a gente procure a conversão, para que a gente procure a salvação, que a gente se engaje nesse caminho rumo a Deus, que a gente se engaje nesse caminho rumo à Páscoa do Senhor. Então se prepare, meu irmão, minha irmã, para muito combate espiritual, para que você esteja firme nessa caminhada, esteja fiel. E no Evangelho, já inicia com uma frase muito forte: ficar atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser visto por eles. É a mesma coisa que a gente falou lá da primeira leitura. Sinais exteriores que às vezes a gente coloca e não vê os sinais interiores. Sinais exteriores para Deus não é nada. Se a gente faz sinais só querendo o reconhecimento de outras pessoas e não de Deus, de nada vai valer a nossa penitência. Inclusive, no decorrer das leituras, a gente vê a palavra esmola, oração e jejum. São as três coisas principais que a gente deve viver nessa quaresma. Mas Jesus coloca aqui as pessoas vivendo essas três realidades, porém só com sinais exteriores, para que as outras pessoas reconheçam. Faça a sua quaresma para você e Deus. Não se importe com o que os outros pensam, não se importe em mostrar para os outros. Viva essa quaresma de maneira pessoal e íntima com Deus. Que as suas ações de caridade não sejam expostas. Faça a caridade, faça o bem, dê a sua esmola, sem plateia, sem que os outros vejam. A sua oração, como o próprio Jesus fala, se tranca no seu quarto e faça, não faça para os outros verem. E o jejum, faça um jejum que você não fique reclamando toda hora, falando: eu estou com dor de cabeça, comecei o jejum, eu estou a pão e água. Não. Faça de maneira que as outras pessoas nem saibam que você está jejuando. E isso vai ser agradável a Deus. Isso vai ser uma oferta real para Deus. Amém? Eu vou colocar um link na descrição desse vídeo com algumas informações que eu captei para trazer essas informações para você. E amanhã nós falaremos mais a respeito sobre 5 armas para a vivência da quaresma. Você vai saber amanhã. Fique com Deus, bom início de quaresma e que Deus te abençoe.